Mas quem daqui que não pisava nenhuma sala de cinema há mais de 3 anos? Eu estava ficando doida. Decidi pegar o meu marido e fomos ver o filme que eu mais amava quando eu era mais jovem. Já sabe qual é? Tem um monte de repites gigantescos e cheio de ação. Assistimos o 侏罗纪公园. 侏罗纪公园. O que é que não faltava no filme Jurassic Park? Além de humanos, o que mais vimos no filme são os 恐龙. Tem muito 恐龙 aparecendo e o filme é só sobre 恐龙. Mas você sabe que 恐龙 pode significar outra coisa em chinês? Além de dinossauro? Fica aí que a gente vai falar muito do Jurassic Park, falar muito dos 恐龙 e também dizer o que um 恐龙 pode significar na linguagem coloquial entre os chineses. Vamos lá. Só para você ter uma ideia, imagine a palavra Tiranossauro Rex. Como se fala uma palavrona dessa em mandarim? Deve ser fácil ou difícil de se falar? Vamos lá que você vai se surpreender como o quão fácil e intuitivo o mandarim consegue ser. Primeira pergunta, você já assistiu ao Jurassic Park? O que você acha do filme? Gostou? Já deixa no comentário. Lógico, o filme está cheio de dinossauro. 恐龙. O 龙 aqui se traduz como dragão. É uma figura bem majestosa, mas se você adicionar o 恐 na frente dele, já está dizendo dinossauro. Isso mesmo, 恐 se refere a algo medonho, um dragão medonho, dinossauro. Detalhe, coloca-se os adjetivos antes do substantivo em mandarim. Em português falamos casa bonita, em chinês seria o contrário, tá? Bonita casa. O mesmo aqui, não se fala 龙孔, mas se 恐龙. Tá? Ficou claro? Mas você sabia que 恐龙 tem outro significado em chinês? 恐龙 é mulher feia. Tipo, 她是个恐龙. 她是个恐龙, ela é bem feia, monstrona. Mas essa palavra só funciona para mulheres. Eu acabei de te ensinar a chamar uma mulher de feia, mas eu quero aprender agora a como chamar homens de feio em português. Além de ele é o cão chupando manga, me ensina nos comentários. Agora você já sabe falar dinossauro em chinês. Se você já assistiu ao novo filme Dinossauro World Dominion, o que foi que mais te chamou a atenção nele? Jurassic World Dominion começa alguns anos depois de Reino Ameaçado. Os dinossauros que escaparam de Isla Nublar estão vivendo no mundo humano, alguns pacificamente e outros nem tanto. Enquanto os governos do planeta se esforçam para encontrar formas de conter essas criaturas. Uma das opções é contratar a empresa tecnológica Biosan, que pretende capturar os dinossauros colocando eles em um lugar isolado para serem estudados. O filme não é nada sutil ao deixar sua mensagem, trazendo um pouco da ideia dos filmes anteriores de que tudo dá errado quando o homem tenta brincar de Deus e controlar tudo. O filme até mesmo tira sarro sobre como o humano insiste em repetir o mesmo erro milhares de vezes, muitas vezes por ganâncias. E é exatamente isso que faz com que a Biosan seja a vilã da história, já que a empresa corrupta sempre tenta calcular a melhor maneira de obter lucros sobre tudo, até mesmo quando coloca a vida de outras pessoas em risco. Mas é claro que sempre temos os mocinhos e os vilões, tanto nas produções cinematográficas quanto na vida real. E em Jurassic World Dominion não seria diferente. Como eu disse antes, temos como vilã a Biosan e como mocinho temos Owen Grady, interpretado por Chris Pratt, que, como nas versões anteriores, tenta ao máximo ajudar os dinossauros a sobreviverem, mesmo que quase sempre conte com a ajuda de poucas pessoas ou não seja altamente treinado para aquela situação. Afinal, quem está preparado para enfrentar uma grande empresa ao mesmo tempo que
tenta sobreviver aos dinossauros, mas mesmo com todas as dificuldades que encontra em seu caminho, ele se mantém fiel à sua palavra. E como podemos ver no final do filme, não importa se a sua promessa foi feita para um humano ou para um dinossauro, mas prometo, não vou mais dar spoilers. Vamos fazer nossa aula de mandarim agora, tá bom? Vou te entregar um macete agora para ver o quão intuitivo o mandarim é. Você só precisa saber como dizer dragão em chinês, que é long, long, e usá-lo como sufixo para falar os diferentes nomes dos dinossauros em chinês. É como se fosse o sauro de tiranossauro em português. Viu? O sauro sabe que pode ser um réptil gigantesco que chamamos de dinossauro. Viu? O long sabe que pode ser um conlong dinossauro. É fácil. Agora basta você saber quais são as características que representam cada dinossauro e adicionar o long por último. A palavra basicona já passou. Vamos ver agora a segunda. O nosso primeiro dinossauro de hoje. Um dos meus favoritos. Xinmenlong. Xinmenlong. Não é o Tiranossauro Rex. É o Xinmenlong. Aqui temos dois caracteres que são as características desde conlong. E como sufixo temos o long por último, como acabei de falar. Já sabe qual é o nome dele em português? Vamos primeiro aprender em mandarim. Xun. Xun em chinês é usado para expressar uma das características desse dinossauro. Qual você acha que é uma das características que o representam mais? Grande? Forte? Nananina não? É a agilidade. Isso mesmo. Xun é usado para expressar algo muito rápido, algo ágil como um raio. E esse dinossaurinho aqui é bem sapeca. Se não tomar cuidado, ele já faz um estrago gigantesco em poucos segundos. Man. E o segundo caractere é o man, que é a segunda característica que mais representa desse dinossauro, depois de ágil. Já sabia o que é? Além deles serem muito ágeis, eles são também, isso mesmo, eles são altamente agressivos. Man é usado para representar a agressividade. Ou também, alguma pessoa muito bruta, né? Usamos essa característica também, de outra forma bem interessante. Por último, mais uma vez, temos o long junto, se pronuncia como Xinmenlong, que traduzimos como Velociraptor. O prefixo aqui também é veloci, que quer dizer velocidade, assim como o xin em chinês. Percebeu? Essa inteligente criatura, que é da mesma espécie da Blue do filme, parece estar sempre envolvida em algumas das mais importantes cenas da trilogia. E não poderia ser diferente em Dominion. Eles parecem adoráveis, mas, na verdade, são verdadeiros diabinhos. Xinmenlong. Como próxima espécie, temos um que é bem chamativo. Era o meu favorito quando criança. Eu achava esse muito elegante. Eu diria que eles são as girafas da era jurássica. Majestosamente pescoçudos e extremamente calmos. Bem diferente dos Xinmenlong, que acabamos de ver acima. Aham! Não vou falar o nome dele em português agora, só depois. Primeiro, em mandarim, Changjinglong. Changjinglong. Qual a característica mais marcante dele? Ele é muito longo, certo? Chang. Em chinês é longo. A grande muralha em chinês se fala como Changcheng. Chang é longo, Cheng é muralha. A muralha é longa. A grande muralha. Mas esse bichano é longo em quê? O jing dele é longo. Isso, jing, pescoço. Changjing, pescoçudo. Adicionando o long ao final,
temos 장징롱, 장징롱, o Thanistropheus. Isso, busquei aqui. E em grego, Thanis quer dizer longo também. Aproveitando como você falaria girafa em chinês, então, fácil. Basta trocar o long de dragão para lu, de veado. 장징루, tá? 장징루, o veado pescoçudo. Isso mesmo. Girafa, fácil, né? 장징루, 장징롱. Um comportamento legal do 장징롱 é a sua forma de se proteger ou atacar com o seu enorme pescoço, que era muito útil na obtenção de comida. Eles podiam esconder o corpo atrás de uma pedra e dar um bote em suas presas, jogando o pescoço para frente. Imagine ser esmagado por um pescoção incrível e, ao mesmo tempo, super pesado. Mas e aí, se você estive no filme do Jurassic Park ou se fosse enviado de volta ao tempo no período Jurássico, qual dos dinossauros preferia encontrar? Se fosse eu preferia encontrar um Tianlong. Sabe por quê? Porque os Tianlong eram herbívoros, ou seja, só se alimentavam de vegetais. Então, eu não teria que me preocupar em estar na dieta dessa espécie de dinossauro. Mas ainda assim, eu ia ter que ser capaz de correr muito rápido para fugir e não ser esmagado por esse gigante. Tian em chinês se refere àquelas armas usadas muitas vezes em batalhas para cortar as pessoas. Sim, lâminas. Nas costas do Tianlong, vemos bastante partes ósseas que podem ser usadas como lâminas para se protegerem. Adicionamos o long ao final e temos Tianlong, Tianlong, que traduzimos em português como estegossauro. Não sei porquê, mas para mim é muito mais fácil memorizar Tianlong do que estegossauro, né? Já que abrangemos algumas espécies terrestres de dinossauros, vamos agora ver uma espécie voadora. Nesta categoria temos o Yilong, animal que mantinha características de rapidez como pele rugosa, em existência de pelos e até mesmo de penas e boca repleta de dentes afiados. Este dinossauro faz sua aparição em uma das cenas do filme para meio que atrapalhar a vida dos personagens que estão sobrevoando uma região em uma nave pilotada por Kyla. Em que vocês apostariam nessa situação? No enorme dinossauro voador ou na piloto experiente? A característica principal desse dino é fácil de assimilar. E em chinês são aqueles braços que alguns animais usam para voar e nós, seres humanos, não temos. Até avião tem, que são as asas, né? Isso mesmo. E long é dragão. Então, dragão com asas, pterossauro. Nota 10 para quem sabia falar o nome dele em português e nota 100 para quem sabia falar ele em chinês. Pesquisei aqui e realmente em grego, ptero quer dizer asas também. Aprender a falar o nome desse dino é muito mais fácil em chinês do que em português. Quantos de vocês sabiam que ptero quer dizer asa? Eu tenho uma ideia. Eu vou começar a inovar o português e começar a chamá-lo de asassauro ou Yilong. Muito mais fácil, né? Gostou da ideia? Me conte no comentário. Mas, gente, qual de todos os dinossauros é o mais famoso? Eu duvido que tenha uma criança ao redor do mundo que já sabia falar e não conheça esse reizão dos dinossauros. O nome dele em chinês é bem intuitivo, tanto quanto em português. Quer ver? Ba Wanglong. Ba Wanglong. Ba é aquela pessoa que domina uma região ou território, em geral de forma obsoleta, ou seja, um tirano. Ba Wang. Wang é aquele que governa e tem súditos, ou seja, um rei. Ba Wanglong
o dragão, tirano e rei de todos. Nada mais que o tal do Tiranossauro Rex. Uma curiosidade à parte. Você sabia que Rex, em grego, quer dizer rei? Só trocar o I pelo X e você já aprendeu uma palavra em até mesmo grego, né? Bom, vimos como fala dinossauro em chinês, usando até mesmo uma gíria chinesa com essa palavra. E vimos o nome de 5 espécies de dinossauros, como a rápida Velociraptor Blue, o pescoçudo Tanis Tropheus, o vegetariano Estegossauro, o réptil voador Pterossauro e o valentão Tiranossauro Rex. Uma ideia à parte. Você já imaginou se fosse criada uma versão desse filme no Brasil? Como poderíamos nomear ela? Amazônia Park. Acredito que teríamos muitas atrações a serem exploradas no norte do país, com os enormes peixes como o pirarucu, o peixe-boi, o boto cor-de-rosa ou as onças, cobras, né? E se fosse na China? Qual seria o dinossauro tirano e rei de todos lá? Teríamos o Pandasauro Rex. Gostou do conteúdo? Curte e deixa seu comentário. Além de tudo, temos muitos mais conteúdos de mandarim sendo lançado aqui no canal semanalmente. Temos também muitos alunos que já deram um passo à frente e iniciaram as suas aulas com a gente em mandarim. E conseguem falar muito mais do que apenas nomes de dinossauro em chinês. Logo, estão dando nomes aos dinossauros, pois, como vimos, basta saber as suas características principais e adicionar o long ao final. Não fique de fora. Siga a gente aqui no canal e, claro, dê um passo à frente você também e inicie as suas aulas de mandarim conosco. Você vai se surpreender e sair falando 100 frases de mandarim logo na primeira aula. Vou deixar o contato nosso na descrição. 我是佳佳老师，再见。